Tudo bem, Angélica? Tudo bom, Boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Olha, esse assunto, desde a reunião de pauta que eu já comecei a anotar um monte de perguntas, porque eu acredito que o estresse é muito claro pela vida que a gente leva, pelo nervoso, mas nunca tinha me passado pela cabeça de que a alimentação tem a ver com isso. Quer dizer, a gente também, por conta do estresse, come mal, não é? Muito mal, né? Hoje, a rotina do dia a dia, a falta de tempo tem levado a nos fazer escolhas de comer na rua, alimentos mais industrializados e tem deixado de lado um pouco essa escolha de um alimento mais saudável, mais rico em micronutrientes. Quer dizer, a gente, na verdade, o comer na rua, né? Comer nos restaurantes, no comida por quilo, acabou virando um sinônimo de comer mal, mas não é bem verdade. A gente pode comer nesses lugares escolhendo bem os alimentos, não é? Exatamente, fazendo a escolha correta, a composição correta do prato, quanto mais colorido, a maior diversidade de frutas, né, verduras, legumes, os grãos integrais, dá para comer bem. Aqui o problema é que a gente acaba sempre optando pelos alimentos que não vão trazer tantos benefícios. Tá certo. Olha, nós vamos fazer um ajuste aqui no seu microfone. Enquanto isso, eu quero avisar você que está nos acompanhando em todo o Brasil que daqui a pouquinho, logo após o nosso programa, o nosso Tribuna Independente, você vai ter um programa muito bacana e com certeza você vai ver o Jornal da Vida também, hein? Hoje tem Chalita, o Tiago, tem, né? Tem Gabriel Chalita, então tá certo. Daqui a pouquinho, logo após o Tribuna, tem Gabriel Chalita e o programa Caminhos. Depois nós temos também o melhor jornal da televisão brasileira, Jornal da Vida, direto de São José do Rio Preto, com a nossa equipe de jornalismo. E à meia-noite tem Dalcides ao vivo com o Conta Comigo. Vai ser demais a programação desta quinta-feira da nossa Rede Vida de televisão. Nem pense em sair daqui. Conseguimos resolver? Conseguimos. Pronto, a nossa equipe aqui sempre atenta. Doutora, é verdade, eu não sei, me colocaram aqui no roteiro, que existe uma substância fabricada pelo nosso organismo que é responsável pelo bem-estar? Sim, na verdade nós temos a produção da serotonina, que é um neurotransmissor, que ele é importante pela regulação do humor, do sono, do apetite. Tem muitas funções no nosso organismo e principalmente a gente trabalha muito com a questão do humor e do bem-estar, então está bastante relacionado. Agora, como que ocorre essa fabricação? É através da alimentação? Como que funciona? O organismo já tem uma produção, mas a alimentação pode otimizar essa produção. Então, tem alguns alimentos que favorecem essa produção e a prática de atividade física regular também faz essa liberação do neurotransmissor da serotonina. E quais que são os fatores que podem comprometer, por exemplo, a ação dessa serotonina? Existe alguma coisa que inibe, ou algum alimento, ou alguma ação que a gente faça? Na verdade, uma alimentação inadequada, o estresse mesmo do dia a dia, essa falta de atividade física com regularidade, isso pode ocasionar uma produção menor, né? Então, aí a pessoa fica um pouquinho mais deprimida, então isso causa algumas alterações. Agora, é possível aumentar, evidentemente, essa concentração de serotonina no organismo, né? Com certeza. Como que isso se dá? Principalmente ingerindo alimentos ricos em triptofano. Então, o triptofano ele consegue potencializar a ação da serotonina. Então, alguns alimentos têm como fonte o triptofano e isso otimiza... Um exemplo desses alimentos? A banana, por exemplo, é riquíssima em triptofano. Então, ela aumenta a produção de serotonina e então muita gente fala, nossa, comi uma banana, parece que eu fiquei até mais feliz. E realmente ela tem essa função de dar um bem-estar, o humor, ajuda bastante. Olha, engraçado, né? Eu tenho o costume de comer banana todos os dias. Pelo menos uma vez por dia, né? Ou no almoço, ou no jantar, de alguma forma. Jantar, geralmente, como eu saio bem tarde aqui da televisão, eu acabo comendo no almoço. Isso é bom, então? Excelente. As porções adequadas, comer todos os dias, a regularidade do consumo vai fazer com que a serotonina se mantenha estável. Então, por isso que você está sempre sorrindo. Gostaram dessa ou não, hein? Essa, tá vendo? Olha só que bacana. Nem sempre a gente sorri, né? Não. Depende muito da situação, não é brincadeira. Olha, doutora, eu queria fazer uma pergunta a respeito da questão, por exemplo, das sensações da alimentação adequada. A gente sabe que muitas vezes a gente come aquilo que é bom e tem sensações boas. Sim. Às vezes a gente come aquilo que não é tão bom e tem sensações
também que nos dão prazer. Exatamente. Como que a gente sabe diferenciar essa questão? O corpo, ele identifica isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático disso. A gente ouve falar que o chocolate, ele, numa certa quantidade, dá prazer e faz com que a gente tenha um relaxamento do corpo, ou seja, é bom. Isso é verdade ou é mito? É verdade em parte, se a escolha do chocolate for correta. Então, se a gente trabalhar com o chocolate 50%, 70% cacau, que vai ser rico em antioxidantes, a gente consegue trazer todos esses benefícios. Porém, se a gente trabalhar com um chocolate ao leite, um chocolate branco, que não tem essas propriedades, a gente acaba tendo um efeito rebote, que a gente chama. No momento imediato, tem um prazer, porque a nossa glicose sobe muito, então dá uma sensação de bem-estar, de relaxamento. Mas logo em seguida, quando o organismo absorve isso, a gente tem um efeito contrário, sonolência, um certo desânimo, apatia. Então, é a escolha que vai fazer a diferença, mas realmente o chocolate tem essa questão, escolhendo a formulação correta. E o chocolate meio amargo, como que ficaria? Ele é bom. Ele entra nesse grupo mais dos 50%, 70% cacau, então ele é excelente. Ele é indicado sempre na porção correta, né? Então, em torno de 10, 15 gramas ao dia. Que daria... Que é um tabletinho, um quadradinho, né? Pequenininho. Então, atenção, hein? Você comprou lá... Não pode comer a caixa toda. Não, e nem uma barra inteira de chocolate, é um tabletinho. Outra coisa que eu queria perguntar a respeito da questão do estresse são os alimentos que potencializam o estresse. E a gente sabe que há algumas situações que nós somos expostos no dia a dia, como, por exemplo, o trânsito. Aqui nas grandes cidades, o trânsito é um potencializador desse estresse. Quais são os alimentos que potencializam ou quais os que são recomendados para que a gente consuma quando a gente sabe que vai passar por uma situação como essa? A gente tem 3 alimentos que potencializam muito o estresse. O primeiro deles é a cafeína, que hoje ele acaba sendo uma válvula de escape para as pessoas. A falta de sono correto, o dia a dia cansativo, acaba optando por consumir mais a cafeína, mas o que ela vai fazer? Ela vai acionar o nosso sistema nervoso central, vai deixar, a princípio, a pessoa mais eufórica, mais ativa, mas depois ela vai... Essa euforia acaba ficando persistente, né? O açúcar em excesso também é bastante crítico para o estresse, porque ele faz aquele efeito que eu te falei do chocolate, né? Então, primeiro dá aquele pico de energia, um pico de felicidade, vamos dizer assim, mas aí, em seguida ele vai promover uma apatia, uma sonolência logo depois da refeição. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E o sal, porque o sal é um dos maiores causadores da hipertensão arterial, né, da pressão alta, que vai estar intimamente relacionada com o estresse, que no conjunto disso tudo, ainda para piorar, ele ainda causa retenção de líquido, que também piora a pressão arterial. Então, esses 3 são os grandes inimigos que são muito utilizados no dia a dia, né? O café como um estimulante e o açúcar e o sal nos alimentos industrializados. Então, por isso que é aquilo que a gente até comentou. Vai comer na rua? Dá para comer bem, basta fazer a escolha correta, né? Então, fazer essa melhor seleção. E, em contrapartida, nós temos outros alimentos que favorecem a produção da serotonina, do triptofano, ou que têm outros nutrientes, né? Outras formulações que também promovem. Então, a castanha do Pará, a amêndoa, elas também são ricas em triptofano, sendo sempre consumida na quantidade correta, porque elas são oleaginosas que possuem... Por exemplo, uma pessoa que consome castanha diariamente, qual que é a quantidade? Uma castanha por dia, ela já é suficiente para suprir toda a nossa necessidade de selênio, que é extremamente importante para essa sensação de bem-estar. Tá, então eu vou lá e separo uma castanha só. Já é a quantidade... Aquela do Pará pode ser? Isso, a do Pará é a melhor de todas. É a melhor de todas? É a melhor de todas. Aí você come uma daquelas por dia... Já supriu o que você precisa, exatamente. Além disso... E a caloria, né? Então, era isso que eu ia falar. O único cuidado que a gente tem que ter é na porção. Não adianta a gente... na primeira vai ser muito difícil. Tem que fazer a seleçãozinha, a amêndoa a mesma coisa. Então, tem que ver o objetivo daquele momento, mas fazer um prato, um cardápio do dia realmente equilibrado, né? O feijão é bastante rico também em triptofano, como a lentilha. Então, tentar ir colocando isso dentro da dieta, né? Então, o café da manhã comer uma banana, no meio da manhã coloca a castanha, o almoço
come o feijão, que já é a nossa regra do brasileiro, né? O arroz com feijão. O grão de bico tem também ou não? Não tem nenhuma evidência científica que comprove. Hoje, o que está mesmo evidenciado é o feijão e a lentilha. Feijão e lentilha. Feijão e lentilha. São os dois melhores. As duas melhores leguminosas. E a gente tem outras frutas além da banana, né? Então, por exemplo, o abacate, que é riquíssimo em vitaminas, em magnésio. Gosto. Então, é importante, só que a gente também tem que tomar muito cuidado com o valor calórico. O maracujá, que pode ser usado na forma de chá ou na forma de suco, que também é bastante calmante. E uma coisa que as pessoas às vezes até não acreditam é a alface. Ela tem uma propriedade que é extremamente calmante, já foi utilizado em formulações de sedativos. Por exemplo, uma salada... Excelente. Excelente. O próprio tomate também é bem rico. Então, se você fizer uma composição de um prato, você consegue, ao longo do dia, com pequenas mudanças na sua dieta, tentar controlar um pouco o estresse e promover esses alimentos que auxiliam um pouco nessa recuperação. Os peixes também são muito bons. Os peixes. Qual que é o peixe melhor? O salmão. O salmão, ele tem uma... Aí a gente pode escolher como a gente quer consumir. Só não pode ser frito. Mas grelhadinho, não, frito não, né? Frito aí não pode dá. ser da forma como preferir. Tá. Olha, estão chegando muitas perguntas, podem fazer. 11 95033 6870. Uma pessoa não se identificou, mas está falando o seguinte: olha, Fábio, boa noite. Quando eu tomo suco detox com semente de chia, eu sinto dor de cabeça. Doutora, tem algo a ver com a semente? Olha, na verdade, a semente da chia, a gente usa muito ela para promover a saciedade e para regularização do trânsito intestinal. Então, nunca houve nenhuma evidência sobre essa relação. Talvez ele não estava acostumado a fazer esteja fazendo alguma composição um pouco mais forte. Então, no suco detox, normalmente utiliza-se muitas folhas verdes, um suco um pouco mais rico em ferro, mas com a relação com a chia, nunca ouvi falar. Mas vale a pena, acho que, procurar um médico, tentar suspender, talvez, por uns dias o suco e perceber se realmente é isso, e trocar por outro composto, né? Pode pôr a linhaça, pode pôr o farelo de aveia, que vai ter funções similares, mas não vai dar esse desconforto. Olha, a Geni de São Miguel Paulista pergunta: a minha alimentação é toda integral, ela tem benefícios por ser integral? Excelente, né? Por ser muito rica em antioxidante, vai promover essa promoção também, essa produção da serotonina e vai ajudar muito. Rosana de Suzano pergunta: Fábio, o calor, o cozimento, não destrói o triptofano nos alimentos? Não destrói, né? E, na verdade, a grande maioria dos alimentos que são ricas, né, mesmo a banana, o feijão e a lentilha que são cozidos, hoje alguns estudos pedem para a gente, até ofereço muito isso no consultório, né? Cozinhar a banana com canela, porque a canela também tem propriedade antioxidante, então isso ajuda no bem-estar, na sensação de comer um alimento quentinho, que é docinho, que é saboroso, então não existe nenhuma evidência. A propriedade do triptofano se mantém. Tá. Olha, a pergunta agora é da Rebeca, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Ó, beijo para vocês. Brasil inteiro ligado na Rede Vida. Tá perguntando o seguinte, a Rebeca: o abacaxi, né? O abacaxi é bom para a nossa saúde? Sim, sem dúvida, né? O abacaxi possui várias propriedades digestivas. Então, por exemplo? Ele possui muita fibra na composição dele, ele é bom, bastante então, rico né? em água, né? Então, isso ajuda, né? Porque a gente sabe que a composição fibra e água é o que faz o nosso trânsito intestinal funcionar. Se a gente come só fibra e não tem água, a gente acaba não tendo isso. Então, essa junção dos nutrientes é que vão ajudar. Então, ele é excelente e ele também é rico em triptofano. Então, também ajuda aí na sensação do bem-estar. Vou fazer aqui uma pergunta particular que está no roteiro, tá? Uma pergunta particular, mas é claro que nós conversamos com a nossa equipe e eu queria até como orientação para as pessoas, porque eu tenho visto muitas pessoas logo após uma alimentação X, pode ser almoço, pode ser no jantar, claro, vem a sobremesa. E na sobremesa a gente quer comer um doce, né? O doce na sobremesa, ele traz uma sensação prazerosa. Ele é necessariamente ruim, já que você falou sobre a questão do açúcar? O doce geralmente traz açúcar, né, em uma grande quantidade. Ele é ruim? Eu acho que a escolha do doce da sobremesa vai ser fundamental para a gente ter os benefícios. Então, doces à base de frutas. Então,
uma compota de fruta, por mais que você vai usar o açúcar, você vai usar numa porção reduzida, uma preparação que tem uma torta com frutas vai ser sempre melhor do que com aquelas pastas americanas, gordura hidrogenada, mas a gente tem que tomar cuidado muito com a quantidade. Então, é o excesso do açúcar que vai promover esses desconfortos, mas se for uma porção pequena, logo depois da refeição, o que acontece é que hoje a pessoa fica um pouquinho mais estressada e à tarde come uma caixa de bombom. Então, ela tem aquela sensação imediata de prazer, mas logo em seguida vem os desconfortos da sonolência. Então, é adequar a porção e fazer a melhor escolha. Doces com frutas sempre vão ser melhor. Além dos doces com frutas, por exemplo, se eu quiser, sei lá, uma bomba de chocolate, pode. Pequena. Pequena, exatamente, né? E a gente não vai comer todos os dias, Sim, né? então, assim, é isso é uma que eu ia coisa dizer. pontual, né? Foi num almoço, num aniversário, tem um bolo de chocolate, vai comer uma porção, mas no dia a dia, mantendo uma rotina, mantendo atividade física, ia compensar até na própria refeição, né? Então, comendo uma boa salada, inserindo um grão integral, acaba que um item compensa um pouquinho o efeito do outro, né? É a gente fazer um equilíbrio. Uma coisa que eu queria perguntar é a respeito de pular numa refeição. Muitas pessoas que estão sofrendo de estresse estão nos acompanhando, falam, Fábio, olha, eu quando estou muito nervosa, muito nervoso, muito estressada, eu pulo uma refeição. Isso é bom ou é ruim? É ruim, porque o nosso organismo, ele é uma máquina antiga, né? Então, ele foi feito de uma forma que o organismo precisa trabalhar o tempo todo. Então, se a gente ficar muito tempo sem comer, isso gera uma compulsão alimentar. Então, a pessoa às vezes esquece o dia todo de comer. Quando ela vai fazer a próxima refeição, parece que a fome do dia todo se acumula, né? Então, pular as refeições deixa o nosso metabolismo mais lento, então isso favorece o ganho de peso. E também aumenta a produção do cortisol, que é um dos hormônios responsáveis até pelo ganho de peso. Então, aí você associa o estresse que já aumenta o cortisol e uma alimentação inadequada, aí vira uma combinação bombástica, né? 30 segundos, doutora. É melhor comer as 3 refeições ou um pouquinho por dia o dia todo? Um pouquinho por dia o dia todo. O ideal é comer a cada 2, 3 horas, mas fazer as refeições corretas, né? Então, um pequeno lanche, uma fruta, até para a gente poder inserir esses itens, né? Uma castanha. Se a gente ficar com muita fome, nós vamos comer 10 castanhas. Agora, se é um pouquinho, daqui a pouco uma fruta, um iogurte, a gente consegue fracionar bem melhor. Atenção, escondam as castanhas de mim essa noite. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Doutora Angélica Greco, obrigado pela sua presença aqui no Tribuna. Eu que agradeço o convite e estou à disposição.